Agricultura BR de volta e agora falando um pouco a respeito da colheita da soja lá no estado do Mato Grosso. O fato é que as chuvas têm chegado e isso atrapalhado um pouco essa ação. Por outro lado, muitos produtores, até para acelerar o processo de colheita, têm usado da dessecação da soja para conseguir colocar as máquinas rapidamente. O problema é que muita umidade acaba atrapalhando. Quem esteve nas áreas de colheita, de cultivo de soja de Sinop, foi o repórter Valdir Pacheco, que nos mostra agora como é que está a situação. A colheita da soja no estado havia começado em ritmo acelerado devido a um plantio antecipado e o tempo seco no início de janeiro. Na última semana, com chuvas ininterruptas que caíram sobre o estado, começaram a prejudicar os trabalhos de colheita, em um período em que muitas lavouras haviam sido dessecadas. Uma prática muito utilizada pelos produtores para antecipar a colheita da soja de 3 dias a 1 semana é a dessecação. E para isso, o tempo precisa colaborar. Os benefícios da dessecação antecipada da cultura da soja possibilita a uniformidade de maturação, o que contribui também para o plantio do milho safrinha dentro da janela, como é o caso deste produtor de Santa Carme, no norte do estado. Preocupa um pouco agora é o clima, né? Que segundo os meteorologistas vamos ter uma invernada aí e nós temos algumas sojas assim bem suscetíveis à chuva, né? Elas não têm resistência, né? Então dessecada, praticamente pronta para colher, e preocupa um pouco, mas no mais está indo bem a safra. Outro benefício da dessecação é a redução de plantas invasoras adultas. Esse ano nós estamos um pouco mais cedo, né? Mas estamos no mês de janeiro ainda e a janela boa para milho vai até metade ou 20 de fevereiro, né? Então não teria necessidade por isso, mas especialmente para igualar. E também já mata alguma erva daninha que tem no meio, já tira a parte aérea dela, daí ela brota. E quando se faz o herbicida no milho, daí ela está com folha nova, ela morre mais fácil, né? O produtor Invaldo, que há muitos anos pratica a integração lavoura e pecuária, na safrinha parte da área será cultivado com milho para o confinamento bovino. As primeiras soja a gente colhe e planta milho, né? E depois da metade para frente ou para o final, daí planta outras forrageiras, né? Especialmente o capim rosesiense, onde vamos passar os animais na seca em cima. Valdir Pacheco para o SBA. Apesar desses recentes episódios de chuva no estado do Mato Grosso, que acabam atrapalhando um pouco os trabalhos de colheita da soja, o clima esta temporada colaborou muito para o plantio da oleaginosa por lá. E assim como aconteceu para a soja, os trabalhos de plantio do milho safrinha já andam em um ritmo melhor no estado mato-grossense. De acordo com o IMEA, o plantio da safra de soja aconteceu dentro da janela ideal, fazendo com que a cultura se desenvolvesse também no período ideal dentro do calendário agrícola. Isso tem feito um bom ritmo de trabalho de colheita, abrir espaço para o plantio do milho safrinha no estado mato-grossense. De acordo com o boletim divulgado pelo IMEA na última sexta-feira, é a seguinte a situação de colheita da soja e plantio do milho no estado. Até o momento, 11,5% da área plantada com soja foi colhida de acordo com o IMEA. Com isso, abre espaço para o plantio do milho safrinha, que até o momento já conta com 4,6% de tudo aquilo que é projetado para essa temporada. O ritmo, como a gente sabe, está bem acelerado em relação ao visto na safra passada. A gente trouxe para você agora os números do ano passado para a gente comparar como que o ritmo está bem avançado. Veja comigo na sua tela. Na temporada 2015-2016, até a data 22 de janeiro, a colheita da soja havia alcançado apenas 3,7%. A gente viu há pouco que agora para a safra 16-17, a colheita já se encontra com 11,5% da área plantada, portanto um adiantamento de 7,8 pontos percentuais. O plantio do milho também vem avançado na comparação com o ciclo anterior. Até 22 de janeiro de 2016, a área plantada com milho na safrinha era equivalente a 1,3%. Já para essa temporada, já são 4,6%, mostrando, portanto, adiantamento de 3,3 pontos percentuais e um ritmo de trabalho mais rápido do que o visto na temporada passada.
Resta agora saber se o clima vai continuar colaborando para os agricultores do estado mato-grossense. Quem conta pra gente como que o clima se comporta nos próximos dias por lá, tanto para quem está colhendo soja quanto para quem já está plantando milho safrinha, é a Nadiara Pereira. Um corredor de umidade da Amazônia continua atuando sobre o interior do Brasil e tem contribuído para a chuva forte, principalmente no centro-oeste e no sudeste, além dos estados da região norte. Sobre o centro-oeste, é uma preocupação, porque o excesso de chuva acaba atrapalhando as atividades no campo, especialmente os produtores de soja do estado de Mato Grosso, que avançam com a colheita. Agora, nesses próximos 5 dias, vai continuar chovendo forte, desde o norte até o sudeste. Os maiores volumes de água devem ocorrer aqui entre São Paulo e Minas Gerais, onde pode chover em 5 dias até 100 milímetros. No centro-oeste, apesar do volume não ser tão expressivo, chove de forma frequente e também abrangente sobre boa parte aqui do estado de Mato Grosso e Goiás. O volume de água pode ultrapassar 50 milímetros, então é uma chuva que pode comprometer momentaneamente as atividades de colheita da soja. Chove ainda sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. Essa chuva beneficia principalmente Tocantins, Maranhão e Piauí. Essa chuva recupera a umidade no solo nas áreas que ainda estão mais secas. Na Bahia, a chuva é bastante irregular. Chove em algumas áreas produtoras aqui do oeste do estado, principalmente áreas que fazem divisa com o Tocantins. Mas no interior e sul do estado, situação crítica porque não tem previsão de chuva significativa. E no sul do Brasil, a chuva ocorre de forma mais irregular e faz muito calor. Isso deve se refletir no declínio da umidade no solo, principalmente no estado gaúcho. Isso pode prejudicar algumas lavouras pontuais de soja. No decorrer do segundo período, a chuva se concentra mais sobre o norte do Brasil e deve vir com força ainda para o estado mato-grossense. Mais uma vez, há risco para atrapalhar as atividades no campo, principalmente colheita da soja, nesta área do norte e oeste aqui do Mato Grosso. O volume de água pode ultrapassar 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Enquanto isso, a chuva se torna mais abrangente em Mato Grosso do Sul, beneficiando algumas áreas que estão mais secas, mas o volume não deve ser tão expressivo entre o estado sul-mato-grossense e Goiás, a ponto de prejudicar as atividades no campo. Assim também como no sudeste. Nesses últimos dias vem chovendo muito, mas nesse período, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro, a chuva diminui um pouco de intensidade, então diminui o risco para transtorno e essa chuva não atrapalha tanto as atividades no campo. Sobre o sul do Brasil, a chuva volta a ser generalizada, mas principalmente no Rio Grande do Sul, o volume será muito baixo e insuficiente para encharcar o solo nas áreas que vão estar mais secas. A tendência é que nesses próximos 10 dias aumente o déficit hídrico em algumas lavouras pontuais de soja do interior gaúcho. No decorrer do terceiro período, aí sim a chuva vem de uma forma mais abrangente e volumosa sobre o sul do país, beneficiando novamente as lavouras de soja, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. É uma chuva que não deve atrapalhar atividades no campo, porque o volume não é tão expressivo, mas deve encharcar o solo nas principais áreas. Agora, sobre os estados do Sudeste, o volume de água será menor, principalmente em Minas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a diminuição da chuva também prejudica algumas áreas, especialmente do centro do estado, onde a chuva ainda não se regularizou totalmente. Sobre o sul mineiro, a situação é melhor porque a chuva tem garantido já bons índices de umidade no solo e mesmo uma chuva de baixo acumulado ainda mantém o solo úmido. Aqui sobre o centro-oeste, neste período, mais uma vez o volume alto de água deve atingir o oeste e norte mato-grossense, então pode comprometer momentaneamente as atividades no campo. Em Goiás, a chuva também aumenta, com volumes de até 50 milímetros, e em Mato Grosso do Sul chove em torno de 30 milímetros em 5 dias. Na fronteira agrícola do Mato Piba, mais uma vez, a chuva é persistente sobre Tocantins, Maranhão e Piauí, mas não chega com a mesma intensidade sobre o estado da Bahia.